As sete raposinhas. Introdução. Cantares capítulo 2, versículo 15 diz: Apanhai-nos as raposinhas que fazem mal às vinhas, pois as nossas vinhas estão em flor. Há alguns anos eu assisti a um filme chamado Água e Açúcar. Nesse filme o enredo era que havia duas moças que eram lésbicas e moravam em uma pequena cidade do interior dos Estados Unidos. Os pais estavam desesperados com aquela situação. A pequena cidade estava escandalizada. O juiz era um homem tendencioso e enfático no apoio ao relacionamento das duas jovens. Daí a trama foi se desenrolando, até que chegou ao seu final com a decisão de não haver discriminação ou acepção quanto àquele relacionamento. Comecei a meditar e pensar que muitas vezes nosso meio social e religioso está assim, uma água com açúcar. Perdemos a capacidade de nos indignar contra o pecado e achamos que tudo está bem, embora sabendo que nem tudo está bem. Muitos têm estado como aquele casal do filme, buscando apenas satisfazer seus apetites, embora seja através de um relacionamento pecaminoso. Outros estão apenas se escandalizando. Escandalizar-se sem indignação profética não resolve nada. Finéias viu o pecado no meio do arraial e resolveu tomar providências. Não que vamos sair por aí metendo lança em todo mundo, mas devemos tomar a atitude de dizer basta aquilo que está perturbando a verdadeira espiritualidade. Outros estão como juiz, tendenciosos e escondidos, apenas amarelando e não querendo se envolver com nada, com medo de serem tidos como estraga-prazeres. O texto que lemos em Cantares 2,15 é enfático e há um apelo. Não deixar que as raposinhas estraguem a vinha que está em flor. Vemos que o inimigo aqui aparece na forma de raposinhas, animais pequenos que gostam de devorar as vinhas em flor. Quais são as características de uma raposa? Ela é um animal de hábitos noturnos. Ela busca e apanha sua presa de forma sorrateira, esperta e perspicaz. Quero compartilhar com você sobre as 7 raposas que andam devastando os vinhedos da espiritualidade no meio da igreja em nossos dias. Capítulo 1. A raposinha da instantaneidade. Vivemos em um mundo extremamente rápido, com acontecimentos rápidos. Tudo tem que ser rápido e instantâneo para ser sinônimo de eficaz. A pressa é inimiga da perfeição, não é mais um jargão de nossa era presente. O imediatismo tomou conta de todas as formas de pensar e agir social de nosso meio. Isso tem afetado drasticamente a igreja e o modo de viver dos cristãos desta geração. Paulo disse em Gálatas 4,19: Meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Aqui Paulo usa o advérbio palin, sempre quando usado junto com o verbo no presente, dá ideia de intensidade e esforço contínuos até ser alguma coisa completamente terminada. Então, queridos, a vida cristã não vem em kits pronto como o lanche do McDonald's ou esfirras do Habib's. Não posso dizer me dá o número 1 ou o número 3. Não é assim que funciona. As coisas espirituais são adquiridas com esforço e luta. Podemos entrar sim no descanso prometido por Deus. Em Hebreus capítulo 4, versículo 1 diz: Temamos, portanto, que sendo nós deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Mas é mediante esforço. Esse esforço não é por mérito próprio, mas é segundo os princípios de Deus, não segundo os nossos princípios. Hoje nós queremos tudo com o mínimo de dor, temos medo da dor. A geração das coisas no reino do Espírito é pelas dores de parto. Só se entra no reino do Espírito para frutificar pela dor. Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Warren Wiersbe diz em um dos seus livros não traduzidos do inglês: o problema com muitos de nós é que cremos que Deus nos chamou a ser fabricantes quando nos chamou a sermos distribuidores de suas coisas. Eu também sou assim.
Estava relutando para escrever esse livreto, cansado e entediado, até que tive de arrumar minha vida, para poder obedecer à incitação do Espírito Santo em minha mente e em meu coração. Queridos, hoje muitos aspiram ter o poder sem pureza. Isso significa que querem resultado final, o dinamos de Deus, sem pagar o preço que é uma vida inteira no altar de Deus, uma vida de comunhão com Deus. Muitos querem a presença do Espírito em profusão em suas vidas, sem se importarem em influenciar os outros positivamente com essa presença. Outros estão buscando popularidade e notoriedade sem buscarem profundidade de caráter. Existem muitos que não se importam em estar no meio do povo e estão lá presentes apenas na multidão. Nunca chegam mais perto de Jesus, apenas o assistem de longe. Não querem o compromisso de ser discípulos. Muitos citam as promessas e se agarram em profecias fajutas de pessoas da mesma estirpe para dizerem que Deus falou comigo, quando que na Bíblia cada promessa tem uma condição, uma qualificação para ser alcançada. Outros querem benefícios sem preço, sem implicações de compromisso. Muitos lideram sem terem credibilidade para tal postos. Outros querem unção sem caráter. Outros querem crescimento sem alicerces. Muitos querem apenas adoração. Mas a verdadeira adoração é com doutrina. Sem doutrina, a adoração é falsa e vazia. Outros querem visão, mas não têm substância para tal. Visão sem substância é aleivosa. Muitos estão correndo apenas atrás de modismo e tendências espirituais gospel, sem a direção do Espírito Santo. Devemos tomar cuidado de querer tudo às pressas e sem o pagamento do preço. Não entenda isso como que viver atrás de obras da lei. Eu estou falando de viver na graça, mas sabedores que é com esforço que vamos entrar no reino. Mateus capítulo 11, versículo 12 diz: desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Jesus preparou-se durante 30 anos para ter apenas 3 anos de ministério público. Então, o preparo é mais importante que o fazer. Cuidado com essa raposa que tem destruído a vida do esperar e demorar na presença de Deus. Deus falava face a face com Moisés, porque ele era o mais manso de todos os homens. Muitos de nós vamos a Deus, desejamos, pedimos e não esperamos ali o seu falar conosco. Que ele nos livre do instantâneo. Ele adverte em sua palavra os mediatistas, em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para conosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Não julgue o trabalhar de Deus demorado em sua vida. Ele sabe o tempo certo de cada coisa. Capítulo 3. A raposinha da complexidade. Hoje tem sido criado um ambiente de salvação tão complexo que muitos incrédulos olham para dentro da igreja e ficam desesperados e aterrorizados, porque não conseguirão preencher todos os requisitos e nuances para adquiri-la. Por outro lado, entendemos que a vida moderna trouxe complexidade para se viver. O ritmo de hoje é extremamente mais veloz. Nas nossas igrejas atuais, vemos refletida a complexidade da vida odierna. O aumento das grandes cidades, o desenvolvimento das igrejas em dimensão e número, a pluralidade das organizações eclesiásticas, bem como as vastas filantrópias que as igrejas almejam oferecer ao povo. Tudo isso determina novos métodos de trabalho, organizações modernas e de crentes pujança. No mundo como este em que vivemos, muito facilmente confundimos-nos no que respeita ao que devemos fazer e não fazer para sermos eficazes como igreja. Por outro lado, devemos cuidar para não nos afastarmos da simplicidade e pureza, como diz Paulo em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 3. Mas receio que assim como a serpente enganou Eva, com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Em outras palavras, não devemos sair por aí inventando métodos,
Temos que sim, obedecermos aquilo que já foi planejado pelo Senhor Jesus. Muitos têm se perdido em como conduzir sua vida espiritual ou seu ministério sem cair em extremos grotescos e paradoxos. Imagine a complexidade e infinitude introduzida no relacionamento com Deus transcendente e criador em questões vitais como o milagre da conversão. O próprio mundo já está pragmaticamente chegando à conclusão de que não dá para matematizar tudo, mas alguns grupos evangélicos, na contramão, passam a adotar tardiamente do campo secular ideias que descaracterizam não apenas a revelação da palavra de Deus, mas o próprio bom senso. Como, por exemplo, disso quero citar a ideia que circula em muitos meios de pastores e líderes, que a igreja não deixa de ser um negócio como qualquer outro. Um destes é o movimento de crescimento de igrejas, que coloca essa proposição com as seguintes palavras: o pastor, ao assumir a direção de uma igreja, está sendo chamado a administrar um negócio. Sabemos que falta ao pastor muito preparo em vários aspectos da vida eclesiástica, quer no âmbito administrativo, quer no aspecto de aconselhamento e até na esfera expositiva da palavra. Mas a verdade bíblica é que a igreja não é um negócio, nem no âmbito genérico, nem no âmbito local. Na realidade, ela funciona de forma contrária a um negócio humano. O negócio é motivado pelos resultados. Todas as ações concorrem para um determinado resultado esperado, e se esse resultado não se concretiza, abandonam-se as ações de imediato. Por exemplo, se uma determinada linha fabricada está dando prejuízo, ela é rapidamente abandonada e substituída por uma que garanta lucrativo. Se uma loja ou filial não dá lucro, fecha-se a loja. Deveríamos, por analogia, fechar igrejas que não têm futuro sob nossa perspectiva humana? Deus nos chamou para sermos distribuidores de sua glória e não fabricantes dela. Deus nos chamou para sermos proclamadores do seu evangelho, salvador e não fabricantes dele. A raposa da superficialidade tem destruído muitas vidas e muitas igrejas. Pastores decepcionados com seus métodos de crescimento de igreja têm caído em ciladas e buscado no mundo padrões para os seus ministérios. Com isso, tem levado fogo estranho e anátema para a vida da igreja. É mais fácil para nós copiarmos algo de alguém do que fazer o que deve ser feito, ou seja, imitarmos a Cristo nos mínimos detalhes de seu caráter. Temos que penetrar nossas raízes no juízo de que temos um negócio sim, mas é com Deus. Qual é, afinal, esse negócio? Nossa tarefa, ela é doméstica, ou seja, é feita em família. Ela está explicitada em Mateus 28, 18 a 20. Nosso negócio tem a ver com gente, pessoas, seres humanos. É muito mais difícil dirigirmos uma igreja de 100 pessoas do que uma empresa de 1000 funcionários, e a multiplicação aritmética também é verdadeira. Jesus disse que teríamos de alcançarmos pessoas de todas as nações. Nosso negócio tem envolvido com nações, raças, etnias, povos, aldeias, comunidades. Esse negócio é comprometido com a promoção de fidelidade ao dono do negócio, o Senhor Jesus. Não ao nosso sistema religioso, ao nosso jeito de fazer, à nossa forma de pensar. Devemos fazer discípulos, devemos cuidar de promovermos lealdade ao nosso Senhor e chefe e não às nossas ideias pessoais, sem construir o nosso próprio reino com os nossos próprios súditos. Essa tarefa é realizada através do comunicar a palavra de Deus, não as nossas doutrinas pessoais, nossas filosofias humanas, porque é ensinando-os a guardar todas as coisas que Ele tem nos ordenado. Queridos, essa tarefa não é uma produção em série, como que uma fábrica, uma linha de montagem, não. É, antes de tudo, uma arte artesanal e que exige paciência e detalhadamente caprichado. Exige sacrifício de quem está lapidando e de quem está sendo lapidado. E, por fim, essa tarefa exige de nós espírito de aventura, pois é um grande desafio e só os que aceitam grandes desafios conseguem concluí-lo com êxito. Muitos têm raízes pouco profundas e não sentem fascinação pelo projeto de Deus. Deus quer despertar você para poder usá-lo em seu reino. Quer aprofundar as suas raízes
para poder usá-lo e usá-la. Ele não perdeu as esperanças de usar você. Ele disse: estarei convosco todos os dias até o final de tudo. Vale a pena aprofundar nossas raízes na sua palavra e nos alimentarmos das águas sagradas que vertem dele. Capítulo 3. A raposinha da complexidade. Hoje tem sido criado um ambiente de salvação tão complexo que muitos incrédulos olham para dentro da igreja e ficam desesperados e aterrorizados, porque não conseguirão preencher todos os requisitos e nuances para adquiri-la. Por outro lado, entendemos que a vida moderna trouxe complexidade para se viver. O ritmo de hoje é extremamente mais veloz. Nas nossas igrejas atuais, vemos refletida a complexidade da vida odierna. O aumento das grandes cidades, o desenvolvimento das igrejas em dimensão e número, a pluralidade das organizações eclesiásticas, bem como as vastas filantrópias que as igrejas almejam oferecer ao povo. Tudo isso determina novos métodos de trabalho, organizações modernas e de crentes pujança. No mundo como este em que vivemos, muito facilmente confundimos-nos no que respeita ao que devemos fazer e não fazer para sermos eficazes como igreja. Por outro lado, devemos cuidar para não nos afastarmos da simplicidade e pureza, como diz Paulo em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 3. Mas receio que assim como a serpente enganou Eva, com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Em outras palavras, não devemos sair por aí inventando métodos. Temos que sim obedecermos aquilo que já foi planejado pelo Senhor Jesus. Muitos têm se perdido em como conduzir sua vida espiritual ou seu ministério sem cair em extremos grotescos e paradoxos. Imagine a complexidade e infinitude introduzida no relacionamento com Deus transcendente e criador em questões vitais como o milagre da conversão. O próprio mundo já está pragmaticamente chegando à conclusão de que não dá para matematizar tudo, mas alguns grupos evangélicos, na contramão, passam a adotar tardiamente do campo secular ideias que descaracterizam não apenas a revelação da palavra de Deus, mas o próprio bom senso. Como, por exemplo, disso quero citar a ideia que circula em muitos meios de pastores e líderes, que a igreja não deixa de ser um negócio como qualquer outro. Um destes é o movimento de crescimento de igrejas, que coloca essa proposição com as seguintes palavras: o pastor, ao assumir a direção de uma igreja, está sendo chamado a administrar um negócio. Sabemos que falta ao pastor muito preparo em vários aspectos da vida eclesiástica, quer no âmbito administrativo, quer no aspecto de aconselhamento e até na esfera expositiva da palavra. Mas a verdade bíblica é que a igreja não é um negócio, nem no âmbito genérico, nem no âmbito local. Na realidade, ela funciona de forma contrária a um negócio humano. O negócio é motivado pelos resultados. Todas as ações concorrem para um determinado resultado esperado, e se este resultado não se concretiza, abandonam-se as ações de imediato. Por exemplo, se uma determinada linha fabricada está dando prejuízo, ela é rapidamente abandonada e substituída por uma que garanta lucrativo. Se uma loja ou filial não dá lucro, fecha-se a loja. Deveríamos, por analogia, fechar igrejas que não têm futuro sob nossa perspectiva humana? Deus nos chamou para sermos distribuidores de sua glória e não fabricantes dela. Deus nos chamou para sermos proclamadores do seu evangelho, salvador e não fabricantes dele. A raposa da superficialidade tem destruído muitas vidas e muitas igrejas. Pastores decepcionados com seus métodos de crescimento de igreja têm caído em ciladas e buscado no mundo padrões para os seus ministérios. Com isso, tem levado fogo estranho e anátema para a vida da igreja. É mais fácil para nós copiarmos algo de alguém do que fazer o que deve ser feito, ou seja, imitarmos a Cristo nos mínimos detalhes de seu caráter.
Temos que penetrar nossas raízes no juízo de que temos um negócio sim, mas é com Deus. Qual é, afinal, esse negócio? Nossa tarefa, ela é doméstica, ou seja, é feita em família. Ela está explicitada em Mateus 28, 18 a 20. Nosso negócio tem a ver com gente, pessoas, seres humanos. É muito mais difícil dirigirmos uma igreja de 100 pessoas do que uma empresa de 1000 funcionários, e a multiplicação aritmética também é verdadeira. Jesus disse que teríamos de alcançarmos pessoas de todas as nações. Nosso negócio tem envolvido com nações, raças, etnias, povos, aldeias, comunidades. Esse negócio é comprometido com a promoção de fidelidade ao dono do negócio, o Senhor Jesus. Não ao nosso sistema religioso, ao nosso jeito de fazer, à nossa forma de pensar. Devemos fazer discípulos, devemos cuidar de promovermos lealdade ao nosso Senhor e chefe e não às nossas ideias pessoais, sem construir o nosso próprio reino com os nossos próprios súditos. Essa tarefa é realizada através do comunicar a palavra de Deus, não as nossas doutrinas pessoais, nossas filosofias humanas, porque é ensinando-os a guardar todas as coisas que Ele tem nos ordenado. Queridos, essa tarefa não é uma produção em série, como que uma fábrica, uma linha de montagem, não. É, antes de tudo, uma arte artesanal e que exige paciência e detalhadamente caprichado. Exige sacrifício de quem está lapidando e de quem está sendo lapidado. E, por fim, essa tarefa exige de nós espírito de aventura, pois é um grande desafio e só os que aceitam grandes desafios conseguem concluí-lo com êxito. Muitos têm raízes poucos profundas e não sentem fascinação pelo projeto de Deus. Deus quer despertar você para poder usá-lo em seu reino. Quer aprofundar as suas raízes para poder usá-lo e usá-la. Ele não perdeu as esperanças de usar você. Ele disse: estarei convosco todos os dias até o final de tudo. Vale a pena aprofundar nossas raízes na sua palavra e nos alimentarmos das águas sagradas que vertem dele. Capítulo 4. A raposinha da superioridade. Quero ler um texto com você. Daniel, capítulo 4, versículo 27 a 34. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho e põe termo pela justiça em teus pecados e em tuas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres, e talvez se prolongue a sua tranquilidade. Todas essas coisas sobrevieram ao rei Nabucodonosor, ao cabo de 12 meses, passeando sobre o palácio real da cidade de Babilônia. Falou o rei e disse: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, como o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Falava ainda o rei quando desceu uma voz do céu. A ti se diz, ó rei Nabucodonosor, já passou de ti o reino. Serás expulso de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo. E far-te-ão comer ervas como os bois, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que aprendas que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer. No mesmo instante se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, e foi expulso de entre os homens e passou a comer erva como os bois. O seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que lhe cresceram os cabelos como as penas da águia e as suas unhas como as das aves. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, tornou-me a vir o entendimento, e eu bendisse o Altíssimo e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno e cujo reino é de geração em geração. Esse é o grande mal que tem atingido muitas vidas: a soberba, a arrogância e o sentimento de superioridade. O orgulho nos leva à destruição. Nabucodonosor viu tudo o que tinha feito e não deu glórias ao nome eterno do Senhor. Teve de inclinar-se como um animal, criou pelos, suas unhas cresceram, ficou de 4 pés e teve de pastar. Esse é o caminho do arrogante, mais cedo ou mais tarde. Em seguida comecei meu ministério. Eu era muito soberbo e arrogante, achava-me tão santo, tão especial, tão Moisés, que até minha esposa e minhas filhas não podiam se aproximar de mim a qualquer hora, pois eu estava meditando, orando, me preparando, até que um dia levei um peteleco de Deus, que até hoje eu estou com dor na orelha. Deus é maravilhoso. Ele usou uma situação e me disse:
Filho, você está soberbo, arrogante, pretensioso e cheio de orgulho, querendo que os outros tirem as sandálias para você, não para mim. Aquilo foi tão forte que eu passei mais de meses sendo tratado pelo Senhor. Aprendi a viver mais tranquilo, levando minha esposa e filhas para passear, investindo na vida delas. Meu ministério revigorou-se de uma forma tremenda e maravilhosa. Querido, às vezes nós profanamos o sagrado e sacralizamos o profano. Ou seja, nós temos a tendência de pegar os princípios de Deus e jogar fora e tomar as nossas filosofias, conceitos, regras, tiques nervosos e tornar essas coisas como santas e sagradas. Isso só irá afastar as pessoas de mim e do Senhor Jesus. E podemos nos tornar assim tão santos que nem nosso cônjuge e filhos podem chegar perto. Paulo nos adverte que devemos tomar cuidado quanto à intensidade de como pensamos sobre nós mesmos. 2 Coríntios 3,5. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Ele também diz em Romanos capítulo 12, versículo 3, porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Devemos viver nossa vida espiritual de forma sadia e sem folclore evangélicos, mas de forma simples, sem nos acharmos superiores a ninguém. Assim iremos derrotar a raposa da superioridade e da soberba. Lembre-se do exemplo do fariseu e do publicano. Quem foi para casa com as bênçãos, como nós costumamos dizer, foi o homem que achava a si mesmo necessitado e carente. Lucas 18, 9 a 14. Propôs também esta parábola a algum que confiava em si mesmo, por se considerarem justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar. Um fariseu e o outro publicano. O publicano pôs em pé, orava de si para si mesmo desta forma: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano que jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe não ousava nem ainda levantar os olhos aos céus, mas batia no peito dizendo: ó Deus, se propício a mim, pecador, digo-vos que esse desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exaltar será humilhado, mas o que se humilhar será exaltado. Não espere que os outros tirem as sandálias para você, antes tire as tuas sandálias em humildade diante do Rei da Glória, e sirva aos teus irmãos em modéstias, e o Senhor irá te abençoar. Capítulo 5. A raposinha da sensualidade. Oséias capítulo 4, versículo 11 diz: a sensualidade, o vinho e o mosto tiram o entendimento. Efésios 5,18. E não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Existem muitos que estão sem entendimento, porque estão envolvidos, embriagados e entorpecidos por ênfases, modismos, tendências e pelo espírito deste mundo. Muitos têm desprezado a simplicidade e a pureza que são devidas a Cristo e têm caído no abismo negro da sensualidade. Essa raposa terrível tem destruído silenciosamente ministros de Deus, igrejas, famílias, relacionamentos, vidas e comunidades inteiras. Somos chamados a desafiar as pessoas com todo o desígnio de Deus. A palavra de Deus é sempre a mesma, ela não muda. O padrão de Deus é sempre o mesmo, ele não muda. Paulo começa o capítulo 5 de Efésios falando aos Efésios que eles precisavam ser imitadores de Deus, isto é, imitar e seguir o seu exemplo, como crianças ou filhos que imitam a seu pai. Ele diz ao mesmo tempo em que eles necessitam praticar a vida em amor, adotando o exemplo de Cristo. Lendo o resto dos versículos até o versículo 18, notamos que Paulo está ponderando sobre como devemos e não devemos viver e nos comportar. Ele menciona e combate a imoralidade, a impureza, a ganância, a conduta infame, as palavras e anedotas sujas, as brincadeiras podres e piadas grossas que não são convenientes. No verso 8, Paulo diz que devemos caminhar como filho da luz. Ora,
O fruto ou consequência da luz, ou melhor, o resultado da vida na luz pode ser visto conforme Paulo diz, em toda forma de bondade, retidão e sinceridade. O nosso andar e relacionamento com Cristo resulta tudo o que é sadio, bom, puro e verdadeiro. Isto é totalmente oposto à vida que o apóstolo acabou mencionando. Até mesmo no versículo 11, ele descreve que eles não necessitavam abraçar ou tomar parte nenhuma, ou ser cúmplices de ações infrutuosas ou empreendimento das trevas. Ele diz no versículo 15 assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios. E em vista do que Paulo nos tem instruído nos versículos anteriores, ele diz: portanto, olhem cuidadosamente como devem andar. Devemos tomar cuidado com o nosso viver. Devemos ter um devido discernimento e um acurado senso de responsabilidade, vivendo intencional, digna, precisa e corretamente, aproveitando ao máximo todas as oportunidades. Recordando tudo que o apóstolo Paulo tem discorrido nesses 17 versículos, agora ele diz: e não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução ou contenda, mas enchei-vos do Espírito. Efésios 5,18. Em primeiro lugar, temos que perceber que o que temos aqui são duas ordens. A segunda ordem é um dos princípios-chave para o viver cristão vitorioso. Pelo contexto em vista, podemos ver esse versículo está relacionado com o resto viver, com o caráter do cristão. Em segundo lugar, há aqui no verso 18 um contraste apresentando pelo apóstolo Paulo. Por um lado, não devemos ficar bêbado com vinho, que conduz a deboche ou dissolução. E por outro lado, devemos ser cheios do Espírito Santo. E não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução. Paulo fala para não ficarem ou se tornarem bêbados com vinho. É um exemplo concreto da falta de bom senso a que se refere o versículo 17. Naquela época, durante certas festas, em honra a um deus pagão, o deus Dionísio ou Baco, homens e mulheres consideravam como um ato aceitável de adoração. Embriagar-se e com cânticos, corriam nas ruas, nos campos e nos vinhedos. No culto pagão a Dionísio, a embriaguez era considerado um meio para se obter a inspiração. Não é de se admirar que Paulo diz: não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, isto é, no processo de se tornar bêbado, a deboche e dissipação ou ruína. É o tipo de dissolução, inclusive, que não tolera restrições, que contesta todos os esforços para reformá-la e que se afunda mais e mais na desesperança e na ruína. Temos um exemplo dessa devassidão em Lucas 15, onde fala do filho pródigo, que pediu ao pai parte da propriedade, vendeu-a, saiu para uma terra distante e a Bíblia diz: e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Lucas capítulo 15, versículo 13. Alguém embriagado é alguém que é abandonado à sensualidade e dissolução. Ele se torna influenciado, governado ou controlado pela bebida. E como resultado, age de maneira vergonhosa. Veja o que diz Provérbios 28:7. O que guarda a lei é filho prudente, mas o companheiro de libertinos envergonha seu pai. As pessoas que estão bêbadas, então, entregam-se às ações desenfreadas, dissolutas e descontroladas. Álcool é um depressivo e não um estimulante. Mas a ênfase do texto em Efésios 5,18 está na prescrição positiva e no contraste. Mas enchei-vos do Espírito. Não se fala aqui de um tipo de embriaguez espiritual em que perdemos o controle de nós mesmos. Inclusive, um fruto do Espírito é domínio próprio ou autocontrole. Gálatas 5, 22 e 23 nos diz: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E é isso que devemos buscar, o fruto do Espírito para nossas vidas e para vencermos a raposa da sensualidade que anda solta e devastando vidas. Capítulo 6. A raposinha da vulgaridade. Existe um vento avassalador
de vulgaridade no seio da igreja em nossos dias. A igreja, em muitos lugares, tem perdido sua condição e autoridade de sal e luz. Tem perdido a sua voz profética. Pecado, arrependimento, pureza e santificação, cruz, sangue e abnegação não são mais assuntos cotidianos em muitos púlpitos, que preferem os louros da fama e as vicissitudes da moda. Precisamos entender algumas coisas que são profundamente espirituais. Santidade e coerência são irmãs, e unção e bom senso também. Muitos querem santidade, mas não têm coerência. Assim como muitos querem unção, mas sem bom senso. Existem muitas pessoas por aí buscando alegria somente. Alegria nem sempre é sinônimo de poder. Os discípulos de Jesus, em Lucas capítulo 24, versículo 52, já estavam alegres, mas ainda eles não tinham o poder do Espírito Santo. Perdemos a noção da santidade e da glória de Deus. Em Êxodo 39, versículo 4, versículos 24 e 26, nesse texto podemos entender em primeiro lugar que as vestes do sacerdote, versículo 4, possuía 2 ombreiras. Uma era símbolo de santidade, outro símbolo da coerência. Nos versículos 24 até o 26, vemos que as vestes do sacerdote possuíam nas abas da sobrepeles franjas. Na ponta dessas franjas, uma companhia e uma romã, uma companhia e uma romã, e assim sucessivamente, fechando o círculo completo. A companhia é um símbolo do dom do Espírito Santo e a romã do fruto do Espírito. Essas duas coisas têm que andar juntas em nossas vidas. Se tivermos e manifestarmos somente dons, então somos como o símbolo que retine. Em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 1. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Barulho sem estética é mera vulgaridade. Por isso, esse mal tem assolado muitas igrejas e destruído muitos ministérios por aí. Deus não aceita fazermos somente barulho em sua presença. Ele mesmo diz, Isaías capítulo 1, versículo 13, não continueis a fazer ofertas vãs, o incenso é para mim abominação, e também as festas da lua nova, os sábados, as convocações das congregações, não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. Ele quer um culto racional e coerente de nossa parte. Romanos 12, 1 diz, rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Eu devo buscar o dom, mas também o fruto, para que haja um barulho santo e harmônico quando eu estiver ministrando a presença de Deus. Capítulo 5. A raposinha da sensualidade. Oséias capítulo 4, versículo 11 diz, a sensualidade, o vinho e o mosto tiram o entendimento. Efésios 5,18, e não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Existem muitos que estão sem entendimento, porque estão envolvidos, embriagados e entorpecidos por ênfases, modismos, tendências e pelo espírito deste mundo. Muitos têm desprezado a simplicidade e a pureza que são devidas a Cristo e têm caído num abismo negro da sensualidade. Essa raposa terrível tem destruído silenciosamente ministros de Deus, igrejas, famílias, relacionamentos, vidas e comunidades inteiras. Somos chamados a desafiar as pessoas com todo o desígnio de Deus. A palavra de Deus é sempre a mesma, ela não muda. O padrão de Deus é sempre o mesmo, ele não muda. Paulo começa o capítulo 5 de Efésios falando aos Efésios que eles precisavam ser imitadores de Deus, isto é, imitar e seguir o seu exemplo.
como crianças ou filhos que imitam a seu pai. Ele diz ao mesmo tempo em que eles necessitam praticar a vida em amor, adotando o exemplo de Cristo. Lendo o resto dos versículos até o versículo 18, notamos que Paulo está ponderando sobre como devemos e não devemos viver e nos comportar. Ele menciona e combate a imoralidade, a impureza, a ganância, a conduta infame, as palavras e anedotas sujas, as brincadeiras podres e piadas grossas que não são convenientes. No verso 8, Paulo diz que devemos caminhar como filho da luz. Ora, o fruto ou consequência da luz, ou melhor, o resultado da vida na luz pode ser visto conforme Paulo diz, em toda forma de bondade, retidão e sinceridade. O nosso andar e relacionamento com Cristo resulta tudo o que é sadio, bom, puro e verdadeiro. Isto é totalmente oposto à vida que o apóstolo acabou mencionando. Até mesmo no versículo 11, ele descreve que eles não necessitavam abraçar ou tomar parte nenhuma, ou ser cúmplices de ações infrutuosas ou empreendimento das trevas. Ele diz no versículo 15 assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios. E em vista do que Paulo nos tem instruído nos versículos anteriores, ele diz: portanto, olhem cuidadosamente como devem andar. Devemos tomar cuidado com o nosso viver. Devemos ter um devido discernimento e um acurado senso de responsabilidade, vivendo intencional, digna, precisa e corretamente, aproveitando ao máximo todas as oportunidades. Recordando tudo que o apóstolo Paulo tem discorrido nesses 17 versículos, agora ele diz: e não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução ou contenda, mas enchei-vos do Espírito. Efésios 5,18. Em primeiro lugar, temos que perceber que o que temos aqui são duas ordens. A segunda ordem é um dos princípios-chave para o viver cristão vitorioso. Pelo contexto em vista, podemos ver esse versículo está relacionado com o resto viver, com o caráter do cristão. Em segundo lugar, há aqui no verso 18 um contraste apresentando pelo apóstolo Paulo. Por um lado, não devemos ficar bêbado com vinho, que conduz a deboche ou dissolução. E por outro lado, devemos ser cheios do Espírito Santo. E não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução. Paulo fala para não ficarem ou se tornarem bêbados com vinho. É um exemplo concreto da falta de bom senso a que se refere o versículo 17. Naquela época, durante certas festas, em honra a um deus pagão, o deus Dionísio ou Baco, homens e mulheres consideravam como um ato aceitável de adoração. Embriagar-se e com cânticos, corriam nas ruas, nos campos e nos vinhedos. No culto pagão a Dionísio, a embriaguez era considerado um meio para se obter a inspiração. Não é de se admirar que Paulo diz: não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, isto é, no processo de se tornar bêbado, a deboche e dissipação ou ruína. É o tipo de dissolução, inclusive que não tolera restrições, que contesta todos os esforços para reformá-la e que se afunda mais e mais na desesperança e na ruína. Temos um exemplo dessa devassidão em Lucas 15, onde fala do filho pródigo, que pediu ao pai parte da propriedade, vendeu-a, saiu para uma terra distante e a Bíblia diz: e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Lucas capítulo 15, versículo 13. Alguém embriagado é alguém que é abandonado à sensualidade e dissolução. Ele se torna influenciado, governado ou controlado pela bebida e, como resultado, age de maneira vergonhosa. Veja o que diz Provérbios 28:7. O que guarda a lei é filho prudente, mas o companheiro de libertinos envergonha seu pai. As pessoas que estão bêbadas, então, entregam-se às ações desenfreadas, dissolutas e descontroladas. Álcool é um depressivo e não um estimulante. Mas a ênfase do texto em Efésios 5,18 está na prescrição positiva
e no contraste, mas enchei-vos do Espírito. Não se fala aqui de um tipo de embriaguez espiritual em que perdemos o controle de nós mesmos. Inclusive, um fruto do Espírito é domínio próprio ou autocontrole. Gálatas 5, 22 e 23 nos diz: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E é isso que devemos buscar, o fruto do Espírito para nossas vidas e para vencermos a raposa da sensualidade que anda solta e devastando vidas. Capítulo 7. A raposinha da instrumentalidade. Vamos ler Êxodo, capítulo 20, versículo 25 e 26. Se me levantares um altar de pedras, não os farás de pedras lavradas, pois se sobre ele manejares a tua ferramenta, profaná-lo-ás, nem subirás por degrau ao meu altar, para que a tua nudez não seja-lhe exposta. Às vezes chegamos num grau tão grande de santidade e achamos que somos os únicos instrumentos de Deus. Então nos tornamos arrogantes e indisponíveis para Deus. Temos um claro exemplo na Bíblia da síndrome do só sobrou só eu sou santo, só eu faço a obra. Veja do que eu estou lhe falando, mas vale a pena conferir isso na palavra de Deus sobre a vida do profeta Elias. Leia 1 Reis, capítulo 18 e capítulo 19. Veja aqui que em 3 ocasiões distintas, Elias sucumbe de pena de si mesmo, depressivo, com a síndrome de só sobrou eu. Meus queridos, muitos líderes, ministros, homens e mulheres têm caído nessa falácia de acharem que só eles têm o poder de tal coisa, o dom disso, a virtude daquilo, e que sem eles a obra não será feita. É puro engano do diabo nessas mentes. Dinheiro, nenhum, nem ninguém, nada pode comprar a glória de Deus. Nada pode substituir a glória de Deus. Em muitos lugares, a fama tem substituído o conteúdo, o talento tem substituído a piedade e o estrelismo humano tem substituído o caráter. Quem olha só para as aparências se engana no reino de Deus. Samuel, mandado por Deus, viu Eliabe, moço bonito, e disse: é esse o homem. E estava absolutamente enganado, porque o homem vê o exterior e Deus vê o interior e o oculto. Não despreze o dia das coisas pequenas. Em Zacarias capítulo 4, versículo 10 diz: pois quem despreza o dia dos humildes começos, esse alegrar-se-á vendo o prumo na mão de Zorobabel. Aqueles 7 olhos são os olhos do Senhor, que percorrem toda a terra. Não devemos desprezar a ninguém, pois o nosso desprezo pode ser o nosso substituto no futuro. Somos apenas servos inúteis e devemos continuar sempre assim, embora cresçamos ministerialmente, financeiramente ou profissionalmente. Às vezes pensamos que somos prioritários, insubstituíveis, irremovíveis, vitalícios. Antes somos descartáveis, substituíveis e removíveis. O único vitalício nesse reino é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Lutemos contra esse algoz e sutil inimigo que tenta roubar a cena todos os dias em nossas igrejas. As 7 raposinhas. Conclusão. Apanhai-nos as raposinhas que fazem mal às vinhas, pois as nossas vinhas estão em flores. Precisamos reconhecer que estas 7 raposas estão atacando nossas vidas, ministérios, famílias e igrejas. Precisamos discernir sempre os locais onde estão se dando esses ataques e precisamos, em uma grande força-tarefa, nos unir em oração e espírito de equipe para vencermos esses inimigos e destruirmos suas obras no nosso meio. As 7 raposas: instantaneidade, superficialidade, complexidade, superioridade, sensualidade, vulgaridade e instrumentalidade são vencidas pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho. Apocalipse, capítulo 12, versículo 11 diz: ele, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. E ainda em Apocalipse, capítulo 22, versículo 14, diz: bem-aventurado aqueles que lavam suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas.
Amém. Que Deus abençoe a sua vida, em nome do Senhor Jesus. As 7 raposinhas. Conclusão. Apanhai-nos as raposinhas que fazem mal às vinhas, pois as nossas vinhas estão em flores. Precisamos reconhecer que estas 7 raposas estão atacando nossas vidas, ministérios, famílias e igrejas. Precisamos discernir sempre os locais onde estão se dando esses ataques e precisamos, em uma grande força-tarefa, nos unir em oração e espírito de equipe para vencermos esses inimigos e destruirmos suas obras no nosso meio. As 7 raposas, instantaneidade, superficialidade, complexidade, superioridade, sensualidade, vulgaridade e instrumentalidade são vencidas pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho. Apocalipse, capítulo 12, versículo 11 diz: Ele, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. E ainda em Apocalipse, capítulo 22, versículo 14, diz: Bem-aventurado aqueles que lavam suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, em nome do Senhor Jesus.